Olá, tudo bem? Quem fala é a Lucimar Alberti. Conforme eu havia conversado dias atrás, eu estou então começando a gravar materiais também para o YouTube, também para o Instagram, no formato de como se fosse um pequeno podcast, não é? Que eu batizei de Na Estrada. Então, essa semana eu quero falar sobre uma situação que aconteceu comigo há alguns dias numa sala de aula por aí. Entrei em sala, uma aluna me viu e disse: professor, eu vi no mercado dia desses. Deu lá o nome do mercado onde ela tinha me visto. De fato, eu tinha ido naquele mercado naquele final de semana. Realmente, eu fui lá e tal. Eu não quis te dar oi. Fiquei com medo de te dar oi, porque talvez tu não fosse gostar. Aquilo me gerou um certo estranhamento, assim, né? Porque, eu olhei pra ela e disse: olha, tu é uma pessoa, sou uma pessoa. É normal que a gente se cumprimente, né? A gente se conhece minimamente daqui, da escola. Então, é normal que a gente se cumprimente minimamente, assim, né? Tu sabe, né? Vocês todos sabem que eu não sou muito afeito a abraços e grandes demonstrações de afeto, principalmente com adolescentes, né? Mas, né? Um oi, tudo bem, isso é da boa educação, não é? Ela me respondeu, né? Ela respondeu assim: é que tem alguns professores que não gostam, que ficam bravos e não querem nem ver a gente fora da escola, que não querem que a gente fale com eles fora da escola. Eu fiquei pensando assim, né? E, cara, eu não falei nada, porque qualquer coisa que eu fosse falar, eu correria o risco de começar a falar sobre colegas, e isso não me pertence, né? Eu só posso falar sobre a minha prática, o que já daria horas e horas e horas de devaneios, de reclamações e de considerações. Então, não falei nada em relação a isso. Só disse a ela, então, que sempre que ela me visse na rua, ela poderia me cumprimentar tranquilamente, e se eu não a visse, ela que me chamasse, porque eu não tenho problema com isso, né? Como eu disse, eu não vou sair abraçando as pessoas na rua, mas, né, a boa educação manda dar um oi, um bom dia, uma boa tarde, oi, tudo bem, por aí. Mas isso tudo para pensar, né, até que ponto nós estamos de fato educando para a vida em sociedade, sabe? Porque se eu não posso ter um contato mínimo, assim, de oi, tudo bem, com as pessoas na rua, para além daquele ambiente, que educação para a vida em sociedade, para o mundo, de fato, fora da escola, eu estou oferecendo para essas pessoas, sabe? E eu me peguei pensando sobre isso, sobre essa necessidade de um olhar mais humano, mais civilizado, inclusive, para com os nossos alunos. Porque, em última instância, importa menos que eles saibam a interferência do exército, né, da presença de Napoleão lá depois da Revolução Francesa, no processo de independência da América Espanhola, por exemplo. Isso importa menos do que eles enxergarem em mim uma figura de alguém que os cobra, sim, que exige certas atitudes, sim, mas que os trata com respeito, né? Que mesmo nas cobranças o faz de uma maneira assim respeitosa, indicando o porquê que aquilo não é adequado para o ambiente onde se está naquele momento, no caso, o ambiente da escola. Fiquei pensando o quanto que isso me parece um tanto quanto mais importante do que essas outras questões. E, assim, eu não quero com isso desconstruir o meu trabalho e dizer que as aulas de história, geografia, ciências, português, matemática não são importantes. Não estou indo nessa direção. Mas dizer e reafirmar que, para além dessas habilidades, desses conhecimentos, dessas matérias, não é? Desses componentes curriculares, a gente precisa ter uma preocupação com a formação daquele sujeito na sua integridade. Eu falava para uma turma, agora há poucos dias, sobre como a gente vai moldando o caráter na faixa etária que eles estão. Eu falava para uma turma de 8º ano. E como a gente vai moldando o nosso caráter a partir das decisões que nós tomamos. E que, na medida em que eu me envolvo menos com as coisas
que eu preciso me envolver naquele momento, eu vou me habituando a isso. E esse comportamento vai colando na gente. E depois, conforme os anos vão passando, fica muito difícil de descolar esse comportamento da nossa vida. Trocando assim, né? Resumindo essa fala, então eu disse a eles: se vocês se habituarem a fazer menos, não se envolver, a não se comprometer com as coisas, vocês começarem a se habituar a isso desde agora, a vida adulta de vocês vai ser complicada, porque vocês vão ter isso como um comportamento estabelecido, de não estarem devidamente envolvidos com as atividades, com os projetos. E isso vai reverberar, pensando numa lógica extremamente utilitarista, pensando na formação para o mercado de trabalho, que é o mais básico dos básicos assim, para a vida adulta, vocês vão ter prejuízos, porque invariavelmente, né, o teu empregador ele vai, se ele precisar escolher entre uma pessoa que é comprometida e uma pessoa que não é, ela vai acabar então optando por aquela pessoa que demonstra mais interesse, que demonstra um pouco mais de seriedade nas coisas. Claro, a escola não é essa preparação para o mercado de trabalho única e exclusivamente, né? A escola também é um espaço de outras coisas, como eu iniciei falando, da necessidade, né, de a gente preparar as pessoas para uma sociabilização, para uma vida em sociedade. Este foi mais um episódio do podcast Na Estrada, no qual eu procuro trazer reflexões a partir de situações que tenho vivenciado ou mesmo presenciado em sala de aula. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida, o seu gostei, algum comentário, seja com sugestão ou com alguma crítica, e compartilhe este material com quem pode vir a se interessar por ele. E mais que isso, eu quero convidar você a me acompanhar nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, sendo um dos meus seguidores, como também sendo um dos inscritos do meu canal do YouTube. Conto com você para fortalecer esse projeto. Abraço!